because it's flowering in the middle of summer. So every ingredients represent the seasonality here. そうですね。おもてなしってこう一言で言うても、我々にとってはね、こう普段いつもこうやってることなんで、その特別感っていうのはないと思うんですけど、まずその料理屋とか旅館に来るっていうこと自体が、まずその特別なことじゃないとダメだと思うんですね。だからその特別なようにやっぱり普段では味わえないような感覚を味わわせてあげる。でやっぱりそれがその、おもてなしにこうなっていくっていうことなのかnaっていう感じですよね。特別っていうことにしたら。Com essas novas lembranças de Kyoto, Namai segue para o leste de Tóquio até Chiba, onde irá compartilhar o que aprendeu com alguns amigos. Toda manhã, antes do trabalho começar na destilaria Terada Honke, a equipe, e dessa vez Namai, se reúne para o exercício matinal. Fabricando saquê por mais de 300 anos, esse ritual tem tanta importância quanto o trabalho que é feito em cada garrafa. Começando com um arroz orgânico local, o saquê é feito à mão em cada uma das etapas. Hoje, eles estão cozinhando o arroz a vapor e resfriando. Terada-san believes that sake can change every year. It's very natural to have a different flavor and different color, different taste from each years, and make it more appreciable. That like this year was this taste, but the next year is totally different. That's the idea what I love. That you don't have to be uniform every time. You can be this or you can be that. Assim que o arroz é resfriado, ele vai para uma sala de temperatura controlada, onde recebe um fungo conhecido como koji. Isso dará início ao processo de fermentação. まずはうちは原料のお米を全て無農薬のものを使って何も添加物を使わないお酒作りというのを取り組んでいます。で、今振った麹菌もそうなんですけども、できるだけ自然な菌を使いたいということで、この蔵の中に生きている菌を使ったお酒作りというのに取り組んでいますね。Para homenagear esse relacionamento com a natureza, o presidente da Terada Honke, Masaru Terada, leva Namai ao topo da colina atrás da destilaria, até o santuário Kosaki, um lugar especial para os fazendeiros de Chiba. ここという場所は寺田さんにとってどういう場所になりますか？そうですね。うちはもうこの神社の真下に位置するくらいになりますんで、この森があるおかげで水も、湧いてきますし。本当この神社に守られてるっていう感覚はすごくありますね。Para a celebração final, Namai planejou um piquenique para Terada e sua esposa. Ele vai oferecer uma sopa de miso, vegetais temperados e seu favorito, uma bola de arroz conhecida como onigiri. It's all from my childhood memory. So every time I go go out somewhere, like for example a picnic, or maybe go to the football match to play, and my mother used to make onigiri, and then this is the very simple, but it can be very flexible. So that's like we can make big size, small size, or any type of shape. My mom used to put like meat or even the cheese for me because it become more powerful for the kids, and I really love that kind of the onigiri. So every time you make onigiri, you would think about the people who is gonna eat this rice bowl. So it's so precious, and also it's very simple and straightforward, but it's good. It's delicious. O cenário perfeito para o piquenique são os campos de arroz, em uma homenagem ao ingrediente que serviu de base para a refeição. It's very strange to talk about these things as a chef, but a taste is not just a taste. Taste always influenced by the atmosphere and the relationship
with the people who share the same time on the dining table. So and also the environment. So as a chef, of course, I am looking for the best taste, best flavor, but also it's very important to share the moment with somebody who is very important to you, and also in a nice atmosphere and with a good feeling, with a nice talk. So that makes the food and meal more appreciable and more enjoyable and more tastier. So that's the key of the real meal for me. Como gesto final de hospitalidade, Namai serve matcha para coroar a refeição. E assim, essa jornada se completa como em um ciclo da natureza. As notícias falsas se espalham 70% mais rápido que as verdadeiras e alcançam muito mais gente. O ver para crer não vai adiantar mais. Para gravar aqui nas ruas de São Paulo esta semana só desse jeito mesmo. A gente inseriu seu rosto em todos esses personagens. Eu de cabelo é muito estranho. De clima ameno. A desinformação tem um grande poder de manipular uma sociedade inteira, um país inteiro e atingir determinados objetivos políticos ou não. Eu acho que a imagem ela pode nos enganar de várias maneiras. Eu acho que isso não tem volta, viu, canal? Eu acho que vai chegar um momento em que as pessoas vão ter que se instruir para conseguir entender, né, essa manipulação da imagem. Você, sendo vítima de um ataque na internet, você pode estar civilmente, praticamente morto. Às vezes uma fake news pode dar muito mais dinheiro do que uma notícia correta. Sim, eu já fui vítima desde as mais inocentes às mais agressivas fake news. Você já pensou na sua origem? Eu cresci entre livros, aulas e viagens. Quebrei linhas retas e deslizei em parábolas. Sou o fruto linear e contraditório da minha interação com o mundo. Um roteiro variado, nunca foi um monólogo. Bem-vindo ao meu universo. Uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Joseph Goebbels, o ministro de propaganda da Alemanha nazista, autor dessa famosa frase. Ele tinha o rádio como principal veículo de difusão das suas conhecidas mentiras. Depois de 80 anos, a mentira ainda está na era das redes, digital, complexa, volátil, não linear. As fake news estão mais do que nunca no nosso cotidiano. Sem ter como escapar delas, o melhor sempre é duvidar, questionar. Guerra, eleições, pandemia e uma coisa em comum: a enxurrada de fake news. Para combater tanta desinformação, o faro aguçado de um jornalista com mais de 60 anos de experiência ajuda muito. Boris Kazoy, que lidou profissional e pessoalmente com essas perigosas armadilhas digitais. Boris, nós estamos em um ano decisivo para o Brasil, afinal, eleições, e você foi espectador de muitos processos eleitorais desde a redemocratização. Mentiras sempre existiram no jogo da conquista do poder, e a busca do voto implica muita mentira, né? Com a atual velocidade de fake news, nós mudamos esse padrão? Nós estamos mais mentirosos do que jamais estivemos?
Eu acho que os modernos meios de comunicação proporcionaram um aumento não só da intensidade, como do número de mentiras. Elas ganham variações, se multiplicam e atingem fatos e pessoas. Tendem muitas vezes, para quem recebe fake news, até a mudar a história. Está enganado quem pensa que a onda das fake news é um evento recente. Durante o período em que liderou a então União Soviética, Joseph Stalin reforçava sua imagem de líder supremo em fotos amplamente divulgadas, e muitos dos registros sofreram edições. Stalin mandou apagar das fotografias companheiros que não faziam mais parte do seu reduzido círculo ou não compactuavam mais com o regime. Em um dos casos, 4 pessoas desapareceram da foto. Um a um, foram removidos conforme caíam no desgosto do líder soviético. Restou apenas o próprio Stalin no centro do retrato, como em um cartão postal. Uma tática que mostra uma obsessão em reescrever a história. As fake news parecem aleatórias, parecem automáticas, porém podem ser muito preparadas com um clique. Nós viemos ao Senac Lapa Cipião, em São Paulo, para conversar com professores e especialistas em comunicação e mostrar que a tecnologia não é neutra. Ela avançou para o bem e para o mal. Em mãos maliciosas é possível manipular fotos, imagens, textos e produzir diversos modelos de fake news, capazes de enganar até os profissionais mais atentos. E atenção, crianças, não façam em casa o que vamos mostrar agora, nem vocês, adultos. Bruno Sartori, já nos encontramos na CNN, já falamos sobre algumas das questões que nós vamos tratar e hoje você vai nos apresentar como fazer um vídeo falso. Isso. É um curso avançado de falsificação. Pela primeira vez na TV. Na televisão. Você pode falar um pouquinho, Bruno, por favor? Tá, a gente separou um vídeo da CNN, era uma matéria, e a ideia foi levar o Karnal para dentro dessa matéria em todos os lugares, criar um Karnal verso. E aí, essa foi a matéria selecionada, é uma matéria sobre o clima, e nela tem vários personagens. A repórter, ela passa para os entrevistados. Uma matéria real, que passou na CNN. Aí a gente tem os entrevistados. Todos reais, tudo isso é real. Tudo real. E foi que a gente fez a manipulação. Aqui, esse você está vendo agora, a gente inseriu o seu rosto em todos esses personagens. Eu de cabelo é muito estranho. O frio é gostosinho, mas não nesse excesso. Realmente está vindo com tudo, né? Um vídeo verdadeiro pode ser falsificado pela tecnologia. Sim. Mas um vídeo verdadeiro pode ser tentado, tornado falso para dizer que eu não vi aquilo. É um desmentido baseado nisto. Sim. Esta tecnologia de fake ela é muito complicada para você exercer? Hoje, até que é um pouco complexa ainda. Mas a gente já tem aplicativos de celular onde as pessoas com uma foto fazem. Não é tecnicamente o deepfake, mas ele entrega um resultado muito parecido. Quod est verum? O que é a verdade? A famosa pergunta de Pôncio Pilatos, feita a Jesus de Nazaré há quase 2000 anos, segundo o relato do Evangelho de João. Estaríamos ali inaugurando a era de fake news? O caso Cambridge Analytica, a empresa de análise que trabalhou para a campanha de Donald Trump em 2016. A Cambridge comprou informações de usuários do Facebook para achar indecisos e influenciar as escolhas dos eleitores nas urnas, segundo a investigação dos jornais The Guardian e New York Times. Desde 2016, com a eleição de Donald Trump, temos debatido o uso de informações falsas ou rearranjos de informações com objetivo político.
Sobre esse tema eu vou conversar hoje com Isabela Calil, que é doutora em antropologia e especialista em pesquisas de desinformação. Isabela, qual seria o impacto da desinformação em política? Afinal, a gente pode afetar um país inteiro com um sistema de desinformação? Karnal, a desinformação ela consegue, inclusive, manipular a opinião pública. Aliás, esse é o grande objetivo da desinformação. Então, você pode manipular a opinião pública, fazer com que as pessoas pensem de forma diferente, sintam de forma diferente ou até olhem para determinados assuntos e deixem de olhar para outros. Elas são altamente inflamáveis e se alastram numa velocidade impressionante. O poder de disseminação das fake news é o mais difícil de ser contido, porque elas carregam um fator emocional subjetivo. É o que aponta Davi Nemer, doutor em computação, cultura e sociedade pela Universidade Indiana e professor da Universidade da Virgínia. Elas de imediato tentam colocar em xeque, tentam comprometer um sistema de verdades, um sistema de conhecimento que já vem sendo construído por muito tempo. Nós temos as academias, as universidades, os centros de pesquisa que sempre engajaram em metodologias rigorosas para produzir esse conhecimento. E ali dentro sempre o questionamento foi bem-vindo. Só que agora a gente tem outros campos onde se produz uma certa verdade, que é a conhecida fake news, que tenta desafiar esse modo tradicional de produção de conhecimento. Então, hoje a gente vê as redes sociais sendo o antro de produção das fake news, que tenta desafiar, colocar em xeque esse sistema que é produzido nesse meio tradicional. Nós nunca tivemos tanta capacidade de buscar dados e nunca tivemos tanta confusão. Nesse caso, o mais se transformou em menos. Quando eu tinha que fazer uma pesquisa na enciclopédia Barça, a informação seria mais tranquila do que hoje. Eu posso copiar ou ler de muitas fontes. Quando eu ia buscar na Barça, eu confiava na Barça. Aquela informação tinha uma chance grande de estar correta, porque tinha muita gente revisando, muita gente com alguma formação para aquilo. Hoje a gente tem uma quantidade muito maior de gente revisando, mas revisando com base em opiniões. No senso comum, as pessoas acham que fake news é mentir, fake news é falar algo que não existe. Mas você está aprofundando o tema. Eu posso mentir dizendo a verdade? Pode, com certeza. Tanto que a gente usa o termo fake news de uma maneira muito genérica, mas o conceito mesmo, que seria, digamos, adequado do ponto de vista de quem pesquisa, não há nada de errado em falar fake news, mas quando a gente vai para o campo acadêmico, o campo da pesquisa, a gente acaba falando de desinformação. Por quê? Uma desinformação pode ser, por exemplo, um fato que ele seja verídico, com um contexto diferente, ou seja, você pega uma declaração que alguém disse, a pessoa disse aquilo, de fato, então não tem uma manipulação na fala dela, mas aquela informação está fora de contexto. Nós tínhamos nos fascismos ministérios da propaganda. É dito já há muito tempo que a primeira vítima da guerra é a verdade. Governantes sempre mentiram sobre batalhas. Napoleão fazia isto, sobre todas as batalhas que ele enfrentou. Qual é a novidade hoje, já que sempre se mentiu sobre guerra e os governantes sempre tiveram sua equipe pessoal de propaganda? Há uma espécie de domesticação da população. Propaganda das ditaduras. Hoje, as coisas não são muito diferentes, mas elas têm uma lente de aumento. A internet é uma novidade que ainda não está paramentada. Eu vou usar uma palavra perigosa, não está regulamentada. Ela é indisciplinada e ela é campo fértil para você usar como injúria, calúnia e difamação. Muito amplificada, muito amplificada. Eu acho que você, sendo vítima de um ataque na internet,
dependendo do momento, da intensidade e da questão colocada do assunto, você pode estar civilmente, praticamente morto. Janaína, você foi a primeira pessoa que descobriu que, na verdade, eu sou um reptiliano. Você não me conhecia antes e você fez todo o trabalho para denunciar que meu olho é de um réptil. Você pode fazer isso com qualquer imagem? Sim. A gente tem programas de edição de imagem, assim, com uso muito facilitado e cada vez mais facilitado, inclusive para dispositivo móvel em todos os lugares. Quando um aluno vem fazer o curso aqui, ele aprende a fazer isso de uma forma profunda, mas qualquer pessoa com um pouquinho de conhecimento já consegue pegar as imagens e manipular. Você retirou o olho deste réptil, desse talvez jacaré. Aqui temos só um detalhe e aplicou o meu olho. Isso, aí a gente veio para esta imagem, que na verdade ela não tinha, né? Tava com o seu olho normal. Aí eu coloquei o olho do jacaré. Muito melhor com o jacaré. Mas você fez mais. Você inseriu em um site com aparência verdadeira. Exato. Então a gente também montou uma página de site com a notícia toda, né? Com a fake news pronta. Então isso também é importante para mostrar que é muito acessível, que qualquer pessoa, do mesmo jeito que a pessoa cria um boato para prejudicar o vizinho, ela pode criar uma notícia falsa e prejudicar ou desinformar um monte de gente, e que tudo isso está muito acessível, né? Na verdade, a adulteração da imagem é mais importante que a produção do texto. Ou seja, ao divulgar essa imagem com meu olho reptiliano, você vai atingir muita gente. Pouquíssimas pessoas lerão o texto e menos ainda identificarão erros da língua portuguesa para poder identificar. Ou seja, o que a tecnologia hoje fez foi abrir caminho para que muita gente pudesse adulterar imagens e textos. É isso. Isso, na verdade, eu penso a tecnologia como uma ferramenta que a gente está aprendendo a usar. A gente pode usar para o bem ou usar para o mal. Se a gente usa para o mal, a gente ainda não tem uma regra para essa consequência de ter usado para o mal. Então, por exemplo, você não tem uma lei que proteja a pessoa de uma fake news, por exemplo, dá muito trabalho. E tudo isso a gente está aprendendo agora, né? Isabela, um artigo assinado na imprensa, um livro que eu publico, ele pode ser enquadrado em injúria, calúnia ou difamação. Eu não posso emitir opinião de apologia ao crime ou emitir coisas previstas na lei como crime, como racismo, inafiançável e imprescritível no Brasil. As pessoas, por vezes, sentam ao computador e imaginam que ali elas são livres no anonimato das redes. Qual é a sua opinião, então, sobre a liberdade versus o crime? Você ser racista não é só uma questão de opinião, isso é crime. Você ser homofóbico não é só uma questão de opinião, isso é crime. E outras coisas, né? Pedofilia, questões relacionadas à apologia à tortura, apologia ao nazismo. Nós sempre tivemos esse tipo de conduta, esse tipo de discurso. Mas a internet tornou possível duas coisas. Uma, as pessoas conseguirem se reunir em torno de determinadas agendas, principalmente relacionadas a crimes de ódio. E a segunda, tornou possível amplificar essas mensagens, em que antes elas tinham um alcance mais limitado, agora elas têm um alcance potencialmente infinito. As notícias falsas se espalham 70% mais rápido que as verdadeiras e alcançam muito mais gente. A conclusão é do maior estudo já realizado a respeito, feito pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, dos Estados Unidos. De acordo com o estudo, cada postagem verdadeira atinge em média 1.000 pessoas, enquanto as postagens falsas, mais populares, aquelas que estão entre os 1% mais replicado, atingem de 1.000 a 100.000 pessoas.
Nós não temos uma inteligência artificial, e nem sei se seria desejável ter uma com este poder, mas temos inteligências humanas que estão se esforçando. Por exemplo, você é padrinho do projeto Comprova, que é um conglomerado de checagem de notícias. Você já foi vítima de fake news, inclusive, quando nem tinha perfil oficial no Twitter. Como foi estar pessoalmente no papel de vítima de uma fake news? Eu tirei uma grande lição. Eu sempre procuro ver que lição eu posso retirar da história, além de reagir como eu poderia reagir. Como eu posso agir para não atingir as pessoas da mesma maneira que eu fui atingido? Como eu posso transmitir para as pessoas maneiras de vaciná-las, quem pode difundir e quem recebe? O projeto do qual sou padrinho é uma espécie de uma vacina. Ensina você a gerenciar as informações que você recebe. Quando eu era jovem, nossa principal fonte de informação eram os jornais, a televisão, os livros. Hoje, uma pesquisa afirma que 87% dos brasileiros têm como fonte de informação a rede social ou as redes sociais. Essa é a nossa grande inquietação, quer dizer, não existe checagem, não existe contraditório, eu simplesmente publico. Este é o nosso grande problema contemporâneo. Tem uma questão no campo da comunicação, né? Tradicionalmente a gente dividia dois grupos, né, da sociedade. Aqueles que produziam notícias e aqueles que consumiam. Então, produtores e consumidores. Com o contexto que a gente tem hoje da internet, essas fronteiras elas estão mais borradas, ou seja, ao mesmo tempo nós consumimos notícias e também produzimos notícia. Então, há uma questão que não adianta só a gente pensar nas soluções relacionadas ao campo específico do jornalismo ou daquilo que a gente chamaria de o contexto profissional de produção de notícias. A gente também precisa pensar o que a gente está fazendo para as novas gerações do ponto de vista de educação, e aí não só educação midiática, mas educação de uma maneira ampla. O algoritmo é neutro ou ele é planejado por alguém para ter uma direção específica? O algoritmo absolutamente não é neutro. Bem-vindo ao meu universo. Mais que uma profissão, uma missão. Com nota máxima no MEC, o curso de medicina da Uninove oferece a melhor infraestrutura física e tecnológica, vivência prática com atendimento à população na ampla rede de saúde e clínicas da Uninove. Além disso, conta com um núcleo integrado de simulação, onde é possível treinar situações reais em ambientes seguros e controlados. Se sua missão é ser médico, venha para a Uninove. Medicina Uninove, transformando tecnologia e inovação em cuidados para as pessoas. Inovar sempre foi uma necessidade do mercado, mas melhorar uma coisa que já foi inventada não é nada fácil. Nós estamos atrasados nas nossas empresas em relação às práticas mais avançadas do mundo empresarial e estamos atrasados na própria universidade. No Business dessa semana, a gente vai falar sobre inovação nas empresas e entender um pouco melhor esse tema, que é fundamental para o desenvolvimento empresarial e do próprio país. O resultado manda. A inovação pode contribuir, mas ela não é um motorzinho assim para puxar a ação para cima. CNN Soft Business, amanhã, 11h15 da noite. Os olhares e reflexões sobre o Brasil continuam reverberando. Todas as entrevistas de Olhares Brasileiros com Abílio Diniz. Agora disponíveis na versão podcast, nas principais plataformas. Acesse e reflita. Atenas tem vivido tempos difíceis, mas Richard Quest nos mostra que o espírito grego segue vivo e forte. Because if people can have such fun in miserable circumstances, then there is hope for all of us. Athens is alive and it's exciting. E no Panamá, Quest revela uma cidade que é muito mais do que o modelo de um chapéu. The old town, with all its charm and history being lovingly restored. Maravilhas do Mundo com Richard Quest. Amanhã, 9h45 da noite. Bem-vindo ao meu universo.
conflito, a primeira vítima é a verdade. Na guerra de desinformação entre Ucrânia e Rússia, a Agência Reguladora de Comunicações da Rússia bloqueou o Google News para não permitir o nome guerra sobre o conflito, autorizando apenas a expressão Operação Militar Especial. Autoridades ucranianas, incluindo o presidente Zelensky, falaram sobre o fantasma de Kiev, caça ucraniano que supostamente derrubava aeronaves russas, mas que, na verdade, era um simulador de videogame. Nós temos uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, porém mais rápido que o avanço das tropas é a pulverização das fake news. Houve até emissoras que levaram ao ar um vídeo de batalha aérea, que era na verdade um jogo de videogame. Como essa guerra de narrativas pode ser utilizada pelos poderosos? Quer dizer, como eu controlo a verdade através da mentira ou de outros dados? Eu não vejo possibilidade de controle. Eu vejo que há alguns possíveis controles. Na questão da guerra Rússia e Ucrânia, que a gente chama de guerra, mas não é uma guerra, é uma invasão, os satélites conseguiram comprovar algumas fake news russas. Por exemplo, ataques a algumas cidades, Bucha, que a Rússia desmentiu o ataque violento, cruel, total à cidade, e ela foi comprovada por satélite. Mas eu acho que as fake news vão achar outros caminhos. E no caso da guerra, é uma arma de propaganda. Quer dizer, ela é importante sob o aspecto, muitas vezes, estratégico e psicológico. Eu, sendo um amador, não sendo um técnico em nada do campo tecnológico, eu consegui fazer o meu rosto envelhecer uma vez, eu consegui transformar meu rosto em avatar, eu consegui colocar meu rosto como mulher e já consegui me fazer chorar, não estando chorando. Isto um amador como eu. Se eu tiver uma imagem de alta resolução e for mais profissional, eu posso na prática fazer tudo. É isso. Sim, por exemplo, esse vídeo aqui a gente precisou de alguns outros vídeos do Karnal em outros momentos para a gente montar o banco de dados. Esse banco de dados foi montado com cerca de 3.000 imagens diferentes de você, em vários ângulos. E aí essa inteligência artificial precisa analisar todas essas imagens para aprender de verdade como elas funcionam e depois conseguir emular essas imagens. Não, eu gosto de clima ameno. Nem quente, nem frio. O frio é gostosinho, mas não nesse excesso. Realmente está vindo com tudo, né? Considerada a representação mais famosa do momento da independência do Brasil, o quadro O Grito do Ipiranga, também conhecido como Independência ou Morte, traz uma curiosidade. Pedro Américo, autor da tela, terminou a obra na Itália em 1888, 66 anos depois da proclamação da independência do país. O quadro foi encomendado pela família real que queria restaurar o poder monárquico. Há imprecisões na obra de Pedro Américo, como o uso de cavalos, quando na época o mais comum eram as mulas. A comitiva de Dom Pedro também não era numerosa como pintada no quadro. Era por volta de 15 pessoas, uma aglomeração bem mais modesta do que vemos na tela. Quando eu era jovem, a gente usava um termo neutro dizendo não é uma pessoa, é o sistema. Hoje, nós não usamos mais tanto sistema, usamos algoritmo. A ideia de um organismo neutro, matemático, que busque apenas ocorrências. O algoritmo é neutro ou ele é planejado por alguém para ter uma direção específica? O algoritmo absolutamente não é neutro. Algoritmos são equações matemáticas colocadas dentro de computadores com regras feitas por pessoas. A partir do momento que esse algoritmo é feito por uma pessoa e tratado ali pela sociedade, ele vai absorver os vieses
dos desenvolvedores e da sociedade. Um exemplo péssimo é como algoritmos de identificação facial têm uma margem de erro muito menor, em geral, em pessoas brancas e em homens. O dicionário Oxford consagrou o termo pós-verdade como a palavra do ano em 2016, afirmando que ela é usada para referir-se às circunstâncias na qual os fatos objetivos têm menos influência na formação da opinião pública do que aqueles que apelam para a emoção e a crença pessoal. Será que um dia sairemos da era da pós-verdade, das fake news? Aqui a gente tem ele em quadro, mais ou menos na altura do calcanhar, é isso, Juan? E uma questão tão importante nesse processo de produção de uma pós-verdade é que eu tenho que contar com a disposição, com a vontade, com o desejo de uma pessoa acreditar. Ela quer acreditar que tal político tem tal característica, ela quer acreditar que fulano é assim, então ela aciona internamente uma disposição prévia. E essa disposição encontra na imagem a comprovação disso. Eu estive ao lado do Papa Leão XIII. Isso é evidente, eu estou aqui, né? Eu estou aqui segurando um chapéu de época, inclusive. E aqui a gente tem um efeito clássico, né? Que é o efeito Kuleshov. Esse russo ele provou que você, alternando um plano, né, através da justaposição, você consegue mudar o sentido do que um ator, por exemplo, está sentindo, pensando para o espectador. Então a gente tem uma primeira situação. Então eu não estou sobreposto à imagem, mas eu estou apresentado ao lado do mesmo fundo e eu vejo essa família circense com espanto. E para o público fica claro, meu espanto ligado à imagem autêntica, minha reação à habilidade da família circense, torna tudo isso importante. Tem mais, né? Eu estou presente em outro grande episódio histórico. Vamos então lá. A gente sai de um evento alegre para um desastre, né? Um evento trágico. E é legal pensar que o primeiro plano, do dirigível. O primeiro e o segundo plano são os mesmos, né? E diferente, por exemplo, de Leão XIII ou da cena dos Irmãos Lumière, eu não estou sobreposto ou inserido na imagem, apenas há uma sequência de planos. Eu estou olhando e o público, pelo efeito Kuleshov, o público acompanha isso. Em 1506, em Lisboa, uma luz entra por uma igreja, atinge um objeto de culto e espalha toda a sua luz ao redor. Várias pessoas gritam, é um milagre, mas um cristão novo diz não, é apenas um reflexo. O ódio contra os judeus dá início ao maior massacre urbano da história de Portugal, o grande massacre de 1506. Milhares de pessoas foram espancadas e mortas em função da tentativa de desmentir uma fake news. Notícia falsa é um problema grave do ponto de vista social, não só político, mas ele é mais complexo, é um fenômeno mais complexo que envolve, inclusive, a manipulação de informações que são verdadeiras, fora de contexto, ou informações verdadeiras de maneira manipulada. A fake news no Brasil não aconteceu de um dia para o outro. Ela vem sendo materializada ao longo de um certo tempo. A gente pode dizer que esse processo de campanha de desinformação começou ali em 2014 e 2015. Em 2014, nós tivemos um caso deprimente no Guarujá, onde uma fake news foi circulada, onde que acusava uma mulher de fazer a suposta, né, entre aspas, magia negra, e que estava sacrificando crianças, e ela foi linchada até a morte, e isso foi uma fake news. Na Índia, por exemplo, tem casos também de fake news que circularam no WhatsApp, que pessoas morreram, né, com rumor de que pessoas estavam lá para sequestrar crianças e vender seus órgãos. Então, essas fake news, elas conseguem ter um poder destrutivo em vários âmbitos.
Que notícia você deu ao longo de todos estes anos que preferiria que talvez tivesse sido uma fake news? Bem-vindo ao meu universo. Fantasias, fetiches, kinks, isso tudo passou a agregar mais e segregar menos. E exatamente por isso eu decidi mergulhar nessa realidade, com muito prazer. How would you describe what are fetishes? What is kink? They are sensory explosion of interest in our body. It's not always visual, it's a lot about what you radiate. Kink, fetiche, fantasia, não é para todo mundo, cada um tem o seu, mas só quem perde sem descobrir é quem não abre a cabeça. Entre Mundos, comigo, Pedro Andrade, amanhã, 10h30 da noite. В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. И мы считаем важным, чтобы этим правом выбора, могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Amanhã, no WW Especial, que tal o começo do novo governo Lula? Qual é a nova regra fiscal que vai levar o Brasil a conseguir parar o crescimento da dívida pública em 2, 3, 4, 5 anos? O início não está bom, definitivamente é ruim, mas eu acho que está muito cedo para a gente tirar grandes conclusões. Se ele não consegue equacionar o discurso econômico, o custo de gestão política vai aumentar muito. WW Especial. Amanhã, 9 da noite. Bem-vindo ao meu universo. O apelo da notícia falsa, sensacionalista ou simplesmente da calúnia é muito forte. Em época de disputa sobre a verdade, não temos mecanismos absolutamente seguros para a verificação das notícias. Por isso é muito importante comparar as fontes, responder a quem interessa a publicação daquele dado, comparar fontes mais confiáveis com outras e, acima de tudo, não confiar em tudo aquilo que você lê ou vê nas redes sociais. Você passou perto da ideia de que é preciso fazer as pessoas mais críticas, fazer as pessoas mais autônomas. Nós precisamos não atribuir toda a responsabilidade ao autor de uma notícia. Como é que eu posso estimular no grande público, especialmente nossas crianças e jovens, para que ao lerem algo façam aquela pergunta que os latinos adoravam, que é cui bono? A quem interessa? Quem é que ganha com isso? Cui bono, que eu gosto muito. Como é que eu posso estimular o senso crítico, especialmente de crianças e adolescentes? Transmitindo técnicas simples de apuração. A quem interessa, tem fundamento, tem mais alguém informando a mesma coisa. Existem técnicas que são várias de busca e de procura da verdade ou do que se aproxime da verdade sem atingir ninguém. Os fatos nem sempre são verdadeiros, nem sempre a gente consegue certificar-se da verdade. Eu tenho uma recomendação a mais do que as normais e que eu uso. Espere um pouco. Espere um pouco, não difunda, não espalhe, não comente. Espere algumas horas. Como jornalista, eu prefiro
não dar um furo, porque furo é uma grande obra, uma grande vitória do jornal. Eu prefiro não dar um furo, esperar um pouco e buscar a verdade. Bruno, não é profecia, mas você acha que com essa multiplicação tecnológica nós chegaremos a um momento em que não é mais importante sequer entrevistar pessoas, que eu posso acessar um banco e dizer o que é que as pessoas devem dizer daquilo que eu espero? Com certeza. Quando a tecnologia lá em 2017 surgiu, você tinha uma noção de que era uma coisa realística, mas você via que era uma montagem. Hoje, 4 anos e meio depois, já se evoluiu tanto em que a gente consegue colocar uma pessoa inteira falando o que eu quiser, com o áudio que eu quiser, com a voz dela falando o que eu quero. Isso 4 anos e meio só de surgir da tecnologia. Daqui 2 anos vai estar muito mais aprimorado, daqui 10 anos vai estar totalmente realístico e você não vai conseguir diferenciar a olho nu o que é real ou não. Nem todo conhecimento tem aplicação prática, mas todo conhecimento deve ter consciência da sua função, inclusive. E nós precisamos pensar imediatamente qual é o futuro de toda essa informação. Nós estamos discutindo redes sociais ou, para encerrar, nós estamos discutindo o futuro do conhecimento? A gente está discutindo o futuro do conhecimento e mais, acho que não só o futuro do conhecimento, o futuro da sociedade. Então, ou seja, pensar como é que nós vamos viver em sociedade, como é que a gente se comunica, como é que a gente consegue lidar com conflitos, com questões que são importantes, inclusive do mundo da política, esse é um dos nossos desafios. Resumindo, Isabela, a internet não criou os ratos, mas fez os ratos acessarem cabos de fibra óptica. Exato. E agora eles têm uma difusão muito maior. Quero dizer à Sociedade Brasileira de Defesa dos Ratos que não é um ataque aos ratos, mas é uma metáfora política que eu utilizei nesse momento, sem ofender aos ratos. Isabela, muito obrigado pelas informações. E uma última dica para quem nos acompanha. Como uma pessoa especialista na área de fake news se informa? Olha, boa pergunta. Eu acho que pela diversidade de fontes. É muito complicado quando a gente vê só uma fonte, assiste só um canal. Então a gente precisa diversificar e sempre desconfiar. Vamos falar, nossa, será que essa informação ela está contextualizada? Será que eu posso buscar a fonte? Então, no final das contas, há uma possibilidade aí de diversificar as fontes e de contrastar diferentes pontos de vista, conversar com as pessoas. Acho que esse é um bom caminho. Que significaria para a minha geração que nós seríamos os últimos a conviver com uma clara diferença entre falso e verdadeiro, depoimento real e real. A partir de agora, a próxima geração conviveria com a imagem em si, como se nós tivéssemos entrado em uma matriz ou um imenso holograma agora chamado de sociedade. Com certeza, com certeza. E a tendência é a cada vez mais o verdadeiro com o falso se misturar e a gente não conseguir realmente separar a imagem do que é, né? O ver para crer não vai adiantar mais. A sua voz e a articulação das palavras revelam um passado que começou na rádio. Ou seja, a maneira de pronunciar as palavras com clareza. Depois você foi para o impresso, para a televisão e agora você também está no YouTube. São mais de 60 anos de jornalismo. Que notícia você deu ao longo de todos estes anos que preferiria que talvez tivesse sido uma fake news? Uma notícia, um fato que me impressionou e que me abalou, mexeu comigo, foi a morte de Tancredo Neves. Se você me perguntar por quê, eu tinha uma relação muito boa, pessoal, com ele. Eu esperava uma contribuição que ele pudesse dar para o país e achava trágica a maneira como ele nos foi arrebatado. Então, aquele momento foi um momento muito grave que eu gostaria de não ter noticiado.
Como historiador profissional, eu fui treinado muitos anos para distinguir documentos falsos de verdadeiros, narrativas válidas de narrativas transformadas para um objetivo, em geral, político, ideológico. Esse treinamento eu tinha e tenho. Hoje eu tive uma experiência inteiramente nova. Hoje é como se eu tivesse tido uma nova prova de uma necessidade completamente diferente, estar atento a tecnologias, porque é muito mais difícil agora, no século XXI, separar o falso do verdadeiro do que era, por exemplo, há 100 anos. Um pouco mais para o lado, Carnal. Cortou. Vamos fazer o Kuleshov bem rapidinho, que o Kuleshov é mais simples ainda. Hoje eu fui exposto à prática da produção de discursos equivocados, de imagens equivocadas, de uma tecnologia muito avançada que pode enganar até profissionais treinados para distinguir a mentira da verdade. O termo pode ser recente, mas as fake news existem há séculos. Goebbels era um especialista nisso, conseguiu entusiasmar grande parte da Alemanha. O que muda no jogo de manipulações é a velocidade das redes sociais. Em quem confiar? Quando a gente vai ter determinadas campanhas de desinformação, elas podem ser muito bem pensadas, o uso de inteligência artificial, o uso de robôs, o uso de um aparato computacional e também humano. No programa de hoje, mostramos que é preciso desconfiar sempre, buscar fontes seguras e pensar antes de compartilhar algo, para tentar frear o avanço dessa espécie de pandemia contemporânea que atinge nossa sociedade. Tem até nome para isso, é a infodemia. Um alerta ainda mais importante em um ano como 2022 de eleições no país. Até semana que vem. Foi um prazer. E aí, Carnal, você vai estar do lado do cardeal e do Papa. Estou tentando lembrar quem era o secretário de Estado de Leão XIII. Mas não pode ser esse. Glória no alto ao Deus de majestade, paz sobre a terra, justiça e caridade. A voz de Pedro não atua, o mundo escuta, conforto e escudo de quem combate e luta. Não vencerão as forças do inferno, mas a piedade e o doce amor fraterno. Salve, salve Roma. O teu céu não tem poente, vences refulgente todo erro e todo mal. Salve, Santo Padre, vivas tanto ou mais que Pedro, desça qual mel do rochedo, a graça do doce Pai. Essa é a primeira estrofe, tem 8, eu sei as 8. CNN Brasil, você por dentro de tudo. Inovar sempre foi uma necessidade do mercado, mas melhorar uma coisa que já foi inventada não é nada fácil. Nós estamos atrasados nas nossas empresas em relação às práticas mais avançadas do mundo empresarial e estamos atrasados na própria universidade. No Business dessa semana, a gente vai falar sobre inovação nas empresas e entender um pouco melhor esse tema, que é fundamental para o desenvolvimento empresarial e do próprio país. O resultado manda. A inovação pode contribuir, mas ela não é um motorzinho assim para puxar a ação para cima. CNN Soft Business, amanhã, 11h15 da noite. CNN Prime Time. Apoio Vivo Fibra, a internet fibra mais escolhida do país.